Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente a uma demonstração ou demonstrações em axiomática. Vou apresentar aqui duas demonstrações que vão incidir apenas em leis de Morgan ou leis de Morgan. Peço desculpa, o nome do homem é mesmo de Morgan. E nas operações com conjuntos. São basicamente as duas coisas que vocês abordaram ainda, não é? Depois abordarão teoremas e axiomas. Para já abordaram apenas operações com conjuntos e leis de Morgan e são duas demonstrações nesse sentido que eu farei então nestes dois vídeos. Ou melhor, neste vídeo, mas em dois exercícios. Bem, têm então que fazer uma demonstração, vocês já estão habituados a estas questões de demonstração. Podem optar, então, em primeiro lugar, por desdobrar um dos membros até obterem exatamente a expressão que compõe o segundo membro, mas nada vos impede de até fazerem o desdobramento nos dois membros, ok? A gente pensa que, não, a gente só pode fazer o desdobramento num. Não, podem desdobrar os dois, não há problema nenhum. Ora, nestes casos, talvez seja mais fácil a gente desdobrar apenas um, mas fique com isso, dá para fazer nos dois. Bem, e como é que vocês fazem isso? Pegam naquele que é maior, não é? Aquele que dará a partida para fazer ou para aplicar mais conceitos e começam a abrir. Eu vou colocar aqui uma barra e vou explicando as propriedades que eu vou aplicando aqui. E nesta primeira situação, eu vou então abordar aqui o primeiro membro e vou pensar, bem, o que é que eu posso fazer aqui? Vocês têm aqui este sinal quer dizer complementar, complementar ou contrário. Sendo assim, eu estou em condições, por exemplo, de aplicar a lei de Morgan, né? Nestes acontecimentos contrários. Quando tenho aqui esta barra em cima de uma interseção ou de uma reunião de acontecimentos. Então é isto que eu vou aplicar aqui, ok? Vou então meter aqui um asterisco. Vocês devem no teste e depois na prova fazer exatamente também este tipo de coisas. Ou seja, marcar e dizer que lei é que vocês estão a aplicar ou que propriedade é que estão a aplicar. Caso contrário, pelo menos em exame, sofrerão um desconto. Nas aulas depende sempre do professor, mas eu penso que o melhor é mesmo prepararem-se já para escreverem estas coisinhas todas. Ok? Assim já vão habituados para o exame. Então aqui eu vou aplicar as leis de Morgan. Ou melhor, as leis de Morgan. Eu peço desculpa, mas engano-me sempre aqui no nome. Leis de Morgan. Ok? O autor chama-se mesmo de Morgan, por isso vocês têm que dizer leis de Morgan. Ok? É um bocado estranho, por isso é que eu me engano sempre, digo que são de. Bem, o que é que me diz as leis de Morgan? Ele diz-me o seguinte: se eu tiver aqui A reunião com B complementar, o contrário, dá para dizer das duas formas, isto é igual a não A intersetar com não B. Ou seja, o contrário da reunião é a interseção dos contrários. Podem pensar nisto assim. Da mesma forma que se eu tiver o contrário da interseção de A com B, isto dá uma reunião dos contrários. Ou seja, não A reunido com não B. Isto é que são as leis de Moore. Vocês fiquem já sabendo que isto dá para funcionar nos dois sentidos. Ou seja, eu tanto posso transformar aqui isto no segundo membro, como posso partir do segundo para o primeiro. Isto funciona ou vai nos dois sentidos, é uma igualdade. Sendo assim, reparem que eu tenho aqui. Tem então aqui o seguinte. A intersetado com não B complementar. Aplicando as leis de Morgan, isto vai dar o quê? Este a e fica não há reunião, né? Uma interseção, o contrário da interseção é a reunião dos contrários. Então fica não há, e o B já tinha ali um sinal de contrário, vai levar com outro. Simplificando, né? Vocês têm aqui, reparem aqui, isto é importante, quando têm dois tracinhos de negação, isto é aquilo que a gente chama de dupla negação. E dupla negação é verdade, não é? Se eu negar e depois voltar a negar, eu volto ao ponto de partida. Então, uma dupla negação é sempre uma verdade. Ficarei então com não há reunido com B. Sendo assim, é isto que eu vou aplicar aqui. Então, isto será equivalente a eu ter isto aqui, né, foi onde eu apliquei as leis de Morgan, exatamente aqui nesta zona verde, e é exatamente igual a não há reunir com B. Depois isto mantemos entre parênteses e temos ali a interseção com não B igual ao contrário da reunião da A com B. E agora, o que eu tenho aqui, vou aplicar mais uma propriedade. Agora não posso aplicar as leis de Morgan, mas vou aplicar outra, uma propriedade que vocês aprenderam que são operações com conjuntos. Não é? Como é que eu faço se eu tiver A reunido com B e isto intersetar com um determinado C?
né? Eu aplico aqui a propriedade distributiva. Isto é C interseção com A e depois reunião de C intersetar com B. Isto é simples. Vocês quando tinham duas vezes, por exemplo, x mais 2 e aplicavam a distributiva, né? Como é que faziam? 2 vezes x e depois iam buscar aquele sinal mais 2 vezes 2. Aqui é exatamente a mesma situação. Se tiverem uma reunião entre parênteses e uma interseção com outro conjunto, vocês podem claramente aplicar aqui a distributiva. Né? Isto está de ser C intersetado com B e C reunião com C intersetar com A. Ou seja, C intersetar com B e depois reunião de C interseção com A. Ok? Aqui estão a aplicar propriedade distributiva. Ok? Estão aqui a aplicar a propriedade distributiva. É isto que eu vou aplicar aqui. Aplicar então a propriedade distributiva. Sendo assim, então eu posso dizer que isto é igual a não B interseção com não A. Não B interseção com não A. E depois vou buscar esse sinal aqui. Né? E reunião, isto reunindo, com não B a intersetar com B. Não B intersetar com B. Igual a A reunião com B, o contrário dessa reunião. Bem, agora peço-vos que tenham aqui um pouco de atenção a este caso. A este caso aqui. Ou não B intersetar com B. O que é que dá esta interseção de B com não B? No fundo eu estou a intersetar dois acontecimentos contrários. E se pensarem aqui no diagrama de Venn, eu tenho aqui o meu universo. B e não B são acontecimentos contrários. Então eu teria aqui o seguinte. Teria, por exemplo, aqui o B e ali naquela zona o não B. A interseção, ok, claramente eu penso que toda a gente percebe que a interseção de B com não B, sendo uma interseção, uma procura por algo em comum entre os dois conjuntos, se eles são contrários, a interseção é um conjunto vazio. Ok? Então eu posso dizer que isto é equivalente, né? Tem aqui o diagrama, a não B intersetar com não A e isto a reunir então com um conjunto vazio igual a isto, ok? Ao contrário da reunião da A com B. E agora estas reuniões com o vazio são muito fáceis de perceber. Mais uma vez tem aqui o diagrama de Venn. Tem aqui S. Tem aqui o... Eu vou reunir então isto com o vazio. E repara, vocês têm que saber isto. Se eu tiver aqui um conjunto A e se eu pegar em A e reunir com o vazio, o que é que isto dá? Como reunir é juntar tudo, então vou juntar A a algo que não existe, fico com A. Da mesma forma que se eu quiser a interseção de A com o vazio, será procurar algo que existe em comum entre A e algo que não tem nada, isto está um conjunto vazio, não é? Não há nada em comum entre uma coisa e algo que depois não existe. Sendo assim, então eu posso dizer que a reunião disto com o vazio vai dar exatamente isto. Okay? Então isto é equivalente a eu ter não B intersetado com não A. Porque não B intersetado com não A reunido com o vazio, a reunião com o vazio dá o próprio acontecimento. Então, esta reunião de não B intersetado com não A com o vazio vai dar exatamente o próprio conjunto, que é não B e não A. Então, isto é igual ao contrário da reunir com B. Aqui o que vou voltar a aplicar são então as leis de Morgan. Se eu aplicar aqui neste conjunto as leis de Morgan, estas leis aqui, se eu aplicar então as leis de Morgan, mas agora onde é que eu estou? Eu estou aqui, né? Eu posso ir então nesse sentido. E então dizer que não B intersetado com não A, aplicando as leis de Morgan aqui no sentido inverso, eu posso então dizer que está exatamente igual a A reunir com B. Contrário. Né? Se eu for para aqui, não A e não B, dá o contrário de A reunir com B. Igual a A reunir com B contrário. Como queríamos demonstrar. Está feita então aqui a demonstração. Reparem aqui só numa situação. Eu ter A reunir com B ou ter B reunir com A é a mesma situação. Okay? Reunir A com B ou B com A, isto é igual.
Ok? Não há diferença nenhuma. Vocês já estão aqui a pensar, ah, mas ele não tem isto. Eu tenho não B intersetado com não A, então isto deveria dar B reunido, ou sim, B reunido com A contrário. Mas é igual, não é? Eu ter A reunir com B é a mesma coisa que ter B reunir com A. Então, sendo assim, isto está feito. Bem, segundo exercício de demonstração. Temos então aqui o contrário ou o complementar de não A intersetado com a reunião de A com não B, e isto terá de ser igual então à reunião de A com B. Mais uma vez vou fazer aqui a divisão para colocar então aqui as propriedades que estou a usar. Vou então, o segundo membro está bastante simples, vou então mexer aqui no primeiro. O primeiro está aqui assim um comboio é engraçado. Bem, o que é que vamos fazer em primeiro lugar? Nós temos aqui este complementar, este sinal de complementar que está aqui em cima de todo o primeiro membro. Então a minha ideia inicial será exatamente tirar aqui este sinal de complementar do primeiro membro. Para isso, irei então aplicar as leis, a lei de Morgan, ok? Que me diz o seguinte, não é? Se eu tiver a reunião, o complementar da reunião de A com B, isto é a interseção dos contrários, da mesma forma que se tiver o contrário da interseção, isto é a reunião dos contrários. Ok? Isto são então as leis de Morgan. Bem, sendo assim, o que é que a gente tem ali? Temos então o seguinte, isto há de estender por aí, interseção com A reunião com não B. Aplicando então aqui as leis de Morgan, isto ficará então igual. Reparem qual é a operação principal aqui, é esta interseção. Okay? Isto é que é a operação principal. Então isto fica não há. A interseção muda para reunião e fiquei então com o contrário disto tudo. Então ficará A reunido com B, reunido com não B, peço desculpa, e depois ali complementar. Reparem que esta situação aqui parece um pouco complexa, mas vocês terem isto, ou então terem isto, A intersetado com B, complementar, isto é igual a não A reunir com não B. Agora imaginem que o conjunto B é exatamente igual a A reunir com C. Então eu vou pegar aqui no não B e vou meter o traço, ou a ideia, o conceito de contrário em cima de tudo que representará este acontecimento. Como a operação principal é exatamente esta interseção, então teremos a interseção entre este não há e aqui, como estão aqui as parênteses, em tudo isto. Então ao passar daqui o sinal de contrário, ele vai passar para todo este grupo. Ok? Bem, sendo assim, ficamos com isto. Ficamos com isto aqui. Dessa forma, vou então dizer que isto é equivalente a não há, e já viram que a dupla negação dá exatamente A, reunião, e lá dentro volto a aplicar as leis de Morgan aqui. Volto então a aplicar aqui as leis de Morgan. Ficarei então com não A, a reunião passa a interseção e fico com não B. Ok? Isto igual ao segundo membro, que é a reunião da A com B. Posso ainda dizer que isto é A reunido com não A intersetado dupla negação da AB. Igual a reunir com B. O que vou fazer agora aqui nesta fase é exatamente aplicar aqui. Vou então aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, a reunião com não A e B, isto é exatamente equivalente a A reunir com não A, eu ter A reunido com não A, e depois vou buscar aquele sinal interseção com o A reunido com o segundo, com B. Ok? Isto há de ser então igual a A reunir com B. Agora, quero que estejam atentos a isto aqui. O que é que dá A reunido com não A? A reunido com não A. Isto dá o universo, ok? Como é que eu posso justificar uma situação dessas, não é? Então vou meter aqui um asterisco e então vou fazer aqui o diagrama de Venn. Terei então aqui uma situação onde eu tenho A e o contrário, se este espaço aqui. O que é que eu obtenho quando reúno A com o seu contrário?
A reunião com o contrário, isto dá-me o universo, dá tudo, não é? Dá tudo, sendo isto o meu universo de resultados. Quando vocês adicionam um acontecimento com o seu contrário, vocês têm um universo. Sendo assim, então eu posso dizer que isto é exatamente igual ao universo. Então eu tenho equivalente, vou ter então aqui S, sendo o S o meu universo, interseção com A reunido com B, igual a A reunir com B. Agora, eu tenho aqui uma situação também interessante. Porque eu tenho aqui uma interseção do universo, não é? Tenho uma interseção do universo com um determinado conjunto. E o que é que me dá o universo intersetado com um determinado conjunto? Temos então aqui o nosso universo. Então, colocar aqui, aqui. Isto é o nosso universo. Reparem, o universo é tudo o que está aqui dentro. E temos aqui um determinado conjunto, até é A reunido com B. É este conjunto todo, é a reunião dos dois. O que é que dá a interseção do universo com um conjunto? Com qualquer conjunto que esteja contido dentro do universo. Quando temos um conjunto contido dentro do universo, este conjunto A reunir com B, estando contido, a interseção é exatamente isto. O que é que este conjunto A reunir com B tem em comum com o universo? Exatamente a zona onde ele existe. Sendo assim, então A reunido com B, se eu intersetar com o universo, isto está exatamente A reunido com B. Ok? Então eu posso dizer que isto é equivalente a ter A reunir com B e fico A reunir com B igual a A reunir com B e está feita então aqui a demonstração, como queria demonstrar. Fica então aqui a resolução deste segundo exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.